Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura das catequeses do Papa Francisco sobre os dons do Espírito Santo. Audiência Geral de dia 9 de abril de 2014. Primeira catequese. O dom da sabedoria. Prezados irmãos e irmãs, bom dia! Hoje damos início a um ciclo de catequeses sobre os dons do Espírito Santo. Vós sabeis que o Espírito Santo constitui a alma, a linfa vital da Igreja e de cada cristão. É o amor de Deus que faz do nosso coração a sua morada e entra em comunhão com cada um de nós. O Espírito Santo está sempre conosco, em nós, no nosso coração. O próprio Espírito é o dom de Deus por excelência. João 4,10, um presente de Deus. E, por sua vez, transmite vários dons a quantos o acolhem. A Igreja identifica 7, número que simbolicamente significa plenitude, totalidade, que são aqueles que aprendemos quando nos preparamos para receber o sacramento da confirmação e que invocamos na antiga prece da chamada sequência ao Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são os seguintes: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Portanto, o primeiro dom do Espírito Santo, de acordo com este elenco, é a sabedoria. Mas não se trata simplesmente da sabedoria humana, que é fruto do conhecimento e da experiência. Na Bíblia, narra-se que no momento da sua coroação como rei de Israel, Salomão tinha pedido o dom da sapiência. Primeiro livro dos Reis 3:9. E a sapiência consiste precisamente nisto. É a graça de poder ver tudo com os olhos de Deus. É simplesmente isto: ver o mundo, as situações, as conjunturas e os problemas, tudo com os olhos de Deus. Nisto consiste a sabedoria. Às vezes nós vemos a realidade segundo o nosso prazer ou em conformidade com a situação do nosso coração, com amor ou com ódio, com inveja. Não, este não é o olhar de Deus. A sabedoria é aquilo que o Espírito Santo realiza em nós, a fim de vermos todas as realidades com os olhos de Deus. Este é o dom da sabedoria. E, obviamente, ele deriva da intimidade com Deus, da relação íntima que temos com Deus, da nossa relação de filhos com o Pai. E quando mantemos esta relação, o Espírito Santo concede-nos o dom da sabedoria. Quando estamos em comunhão com o Senhor, é como se o Espírito Santo transfigurasse o nosso coração, levando-o a sentir toda a sua veemência e predileção. Assim, o Espírito Santo torna o cristão sábio. Mas isto não no sentido de que ele tem uma resposta para cada coisa, que sabe tudo, mas no sentido que sabe de Deus, sabe como Deus age, distingue quando algo é de Deus e quando não o é. Tem aquela sabedoria que Deus infunde nos nossos corações. O coração do homem sábio, neste sentido, tem o gosto e o sabor de Deus. E como é importante que nas nossas comunidades haja cristãos assim. Neles, tudo fala de Deus, tornando-se um sinal bonito e vivo da sua presença e do seu amor. É algo que não podemos improvisar, que não conseguimos alcançar sozinhos. É um dom que Deus concede àqueles que se tornam dóceis ao Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós, no nosso coração. Podemos ouvi-lo, podemos escutá-lo. Se prestarmos ouvidos ao Espírito, ele ensinar-nos-á o caminho da sabedoria, incutir-nos-á a sabedoria, que consiste em ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus, amar com o coração de Deus, julgar com o juízo de Deus. Esta é a sabedoria que nos confere o Espírito Santo e todos nós podemos tê-la, só devemos pedi-la ao Espírito Santo.
Pensai numa mãe em casa com os seus filhos. Quando um deles faz algo, o segundo pensa logo noutra travessura e a pobre da mãe vai de um lado para o outro com os problemas das crianças. E quando as mães se cansam e repreendem os filhos, qual é a sabedoria? Ralhar com os filhos? Pergunto-vos, é sabedoria? O que dizeis? É sabedoria ou não? Não. Ao contrário, quando a mãe pega no seu filho e o repreende docilmente, dizendo-lhe: não faças isto, por este motivo, explicando-lhe com muita paciência: isto é a sabedoria de Deus? Sim. É quanto nos dá o Espírito Santo na vida. Além disso, por exemplo, no matrimónio, os dois cônjuges, o esposo e a esposa, brigam e depois não se olham no rosto, ou quando se olham fazem-no de cara torta. Isto é sabedoria de Deus? Não. Ao contrário, quando dizem: bem, passou a tempestade, façamos as pazes, e retomam o caminho em frente em paz, isto é sabedoria? Sim. Eis no que consiste o dom da sabedoria, que age em casa, com as crianças e com todos nós. E isto não se aprende. Trata-se de um dom do Espírito Santo. Por isso devemos pedir ao Senhor que nos conceda o Espírito Santo e que nos confira a dádiva da sabedoria, daquela sapiência de Deus que nos ensina a ver com os olhos de Deus, a sentir com o coração de Deus e a falar com as palavras de Deus. E assim, com esta sabedoria, vamos em frente, construamos a família, edifiquemos a igreja, santificando-nos a todos. Hoje, peçamos a graça da sabedoria e peçamo-la a Nossa Senhora, que é a sede da sabedoria, este dom. Que ela nos conceda esta graça. Papa Francisco.